Tranquilo, gente? Então agora a gente vai continuar resolvendo as questões. Nós paramos na questão 17 e agora vamos continuar para a questão 18. Vamos ver se a gente consegue finalizar hoje, tudo bem? Venha para a tela comigo, vamos lá. Então olha só, EFON 2009, questão 18. Vamos continuando aqui. Qual é o menor valor do número natural positivo n para que onde i é a unidade imaginária, seja um número real? Muito bem, gente. Professor, quero fazer isso aí na mão. Vai se ferrar um pouquinho, porque esta conta aqui, ficar elevando ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, não é coisa fácil, não. Lembrando que este i é tal que i ao quadrado é igual a menos 1, beleza? Tamo junto. Olha só, gente. Você vai pegar este raiz de 3 mais i e vai fazer o quê, professor? Vou passar para a forma trigonométrica, galera. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso para passar um número complexo para a forma trigonométrica é achar o módulo. Então, vamos achar o módulo, professor. Então, estamos achando aí, ó. Então, isso aqui fica raiz de 3 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, este é o módulo, certo? Este é o módulo deste número complexo. Muito bom. E o que vem a ser o argumento, professor? Argumento do número complexo. O que é isso? Marque lá o seu raiz de 3. Marque o 1. E esse cara aqui é o meu número complexo, certo? Raiz de 3 mais 1. Correto? Muito bem. E aí, o que eu preciso é achar esse ângulo aqui. Vamos achar esse ângulo aí. Eu vou chamar de φ porque é mais tradicional. Então, φ. Então, vamos lá? Então, venha comigo, olha só. A tangente de φ nesse triângulo aqui, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Isso dá, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. E, portanto, φ é igual a 30 graus. Tá bom? Então, achei o meu argumento. Tá bom? E agora eu vou passar esse número aí para a forma trigonométrica. Isso vai ficar assim. Módulo vezes o cosseno de 30 graus mais i vezes o seno de 30 graus. Essa galera aí, elevada a n. E aí, como é que a gente faz, professor? Primeira lei de De Moivre. 2 elevado a n vezes cosseno de 30 graus vezes n, certo? Porque a primeira lei diz que multiplica os argumentos, não eleva, mais i vezes seno de 30 graus vezes n. Tudo bem? Show de bola? E aí, gente, eu quero que isso seja um número real. Para isso ser um número real, isso aqui tem que sumir. Então, vamos fazer isso aí sumir. Como é que eu faço para isso sumir? Basta que isso aqui dê zero, certo? Qual é o seno que dá zero? O primeiro deles. O primeiro seno que dá zero é zero. Seno de zero é zero. Mas não conta, né? Porque a gente quer um número natural positivo. Ah, professor, é positivo, né? Pois é, cara. Então não pode ser zero, né, professor? Não. Qual é o outro? 180. Esses são os dois ângulos da primeira volta que são nulos para o seno, certo? Então achei n, né? N tem que ser quanto? 6. 6 vezes 30 dá 180, gabarito letra E. Tudo bem? Voltem para a questão 19 aqui na tela comigo e vamos lá se ferrar, porque coloquei aqui 3 telas de rascunho, porque a gente vai precisar. Essa questão é realmente bem grande. Então vamos lá. Considere o conjunto dos números complexos Z com a propriedade... Tudo bem? Com a propriedade lá. Admitindo que I é a unidade imaginária, qual é o elemento desse conjunto que possui o maior argumento θ? Eu vou me preocupar primeiro em entender o que é isso aqui.
que isso aqui significa para mim, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou chamar Z de X mais YI. Muita atenção aqui, gente. Bom, o módulo fica assim, X mais YI mais 169i é menor ou igual a 65. Então, o módulo disso é menor ou igual a 65. Bom, né? Beleza. Aí você coloca I em evidência e você obtém Y mais 169 é menor ou igual a 65. Não depois você vai ver que não é coincidência, mas uma parada legal é que tanto o 69 quanto o 65 conservam um primo meio estranho em comum. O 13, né? O 69 é 13 vezes 13 e 65 é 5 vezes 13. Mas tudo bem. Ok. Módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso tem que ser menor ou igual a 65. Eleva ao quadrado dos dois lados. Y mais 169 ao quadrado é menor ou igual a 65 ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Show de bola. Aí é o seguinte. O que é isso aqui? Isso aqui que a gente acabou de construir. Isso que a gente acabou de construir. Aí eu já vou desenhar do outro lado, tá? X ao quadrado mais o quê? Y mais 169 ao quadrado é menor ou igual a 65 ao quadrado. O que é isso? Isso deixa eu ver aqui, x igual a 0, tá, então para baixo. Isso é um círculo centrado em 0, menos 169 e de raio 65, sim? Como é que eu cheguei nesta conclusão? É porque lá da geometria analítica, você conhece isso aqui. Isso aqui é o que, professor? É a equação reduzida do círculo ou da circunferência. Tudo bem? Show. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou achar esse ponto. Tá centrado ali, né? Então vamos tentar achar. Menos 169 tá por aqui, né? Lá embaixo. Isso aqui é o eixo Y, isso aqui é o eixo X. Então, menos 169. Então, eu já sei que este círculo, com certeza, está centrado aqui. Né? Vou descer mais um pouquinho. Calma aí. Show de bola. E o raio é 65. Então, vamos lá. Vou desenhar esse círculo de azul. Aqui uma boa figura é sempre importante, né? Porque a gente vai precisar de uma figura decente, né? Bom, é o seguinte, isso é o raio do círculo, né? Então significa que daqui para cá subiu 65, menos 169 mais 65 dá menos 104. E menos 169 menos 65 dá menos 234. Certo? Tudo bem. Aí, ele quer saber qual é o elemento desse conjunto que possui o maior argumento θ. Cara, argumento é um negócio que cresce à medida que você vai viajando no sentido anti-horário. Quanto mais anti-horário você tiver, melhor. Então é óbvio que não vai ser, por exemplo, este cara aqui. Ué, por quê, professor? Porque aqui, ó. Olha este argumento. Se eu tivesse escolhido esse cara aqui, o argumento seria maior. Aqui, ó. Vai ultrapassar, vai ultrapassar, vai ultrapassar, vai ultrapassar, ultrapassou.
Então, esse cara aqui já ganhou desse. Entenderam essa ideia de argumento? Então, você tem que achar o maior argumento. Então, vamos ver qual seria este maior argumento. Tentando não apagar o círculo. Muita gente acha que seria este ponto aqui, neste raio paralelo ao eixo X, né? Esse cara aqui. Muita gente acha isso. Deixa eu colocar um pouquinho mais reto. Muita gente acha isso. E até parece mesmo, né, que esse cara aí tem o maior argumento possível, porque, pô, olha quanto que andou. Foi, veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá, pronto. Show, né? Mas tem um ponto que tem um argumento maior ainda, que seria o caso em que você pegasse essa reta. Eu não vou conseguir fazer isso muito precisamente. Caraca, consegui. Esse ponto, que é o ponto de tangência, possui um argumento maior. Tá vendo por quê? Porque ele tem ainda o ângulo daquele anterior e mais um pouquinho, né? Tem um ângulozinho aqui. Então, quando você for calcular esse argumento, ele com certeza será o maior de todos. Então, não é o caso... Eita, apaguei o círculo. Jesus do céu. Tá, vou fazer de novo. Ai, que bosta. Bom, então ficou pior do que o anterior, mas pelo menos dá para ver que é tangente, né? Então tá aí. Esta reta é uma reta tangente àquele círculo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo este complexo aí. Ele tá querendo saber que ponto é esse. Então ele quer saber as coordenadas A e B. Quais são as coordenadas desse ponto? E é aí que começa o nosso problema, tá? Eu vou fazer por analítica, tá? Para você fazer isso por analítica, primeiro você precisa achar a equação disso aqui. Sim? A equação deste círculo, e lembrando que não são só esses complexos azuis que estão aqui. Todo o interior dele também está dentro. Alguém sabe me dizer o porquê? Esses caras todos aqui estão dentro, mas esse aqui continua sendo, de fato, um complexo com maior argumento. É todo o interior porque isso não é uma igualdade, é uma desigualdade. Então, são todos os pontos interiores e a borda, tá? Porque está menor ou igual. Muito bem. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu não vou escolher esses pontos, não, vou chamar de M e N, eu acho que é melhor. Então, M e N. Ok. Eu vou chamar essa reta aqui de y igual a AX, por isso que eu troquei, entendeu? Essa reta, ela é AX mais B, só que B é zero, certo? Porque ela está cruzando a origem. Então, essa reta aqui é a reta y igual a AX. Muito bem. Dava para fazer por plana também, porque você sabe que isso aqui é um ângulo reto. Sim, aí você consegue fazer alguma relação métrica, né? Você sabe o raio, papapá. O raio ia se tornar um dos catetos, né? E aí você talvez até conseguisse fazer. Será que fica melhor? Não, não fica não. Então vamos lá. Então vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer é pular a questão. Tô brincando. Primeira coisa que eu vou fazer é começar a fazer a equação, certo? Eu sei que a equação dessa reta é essa. Eu sei que a equação deste círculo é essa aqui. Né? Agora com a igualdade, porque não me importa a desigualdade. E aí eu vou trazer isso para cá, para eu ter espaço para fazer a conta. Y igual a... Não. X ao quadrado mais...
y mais 169 ao quadrado é igual a 65 ao quadrado. Eu tenho que resolver esse sistema aí. Para eu resolver esse sistema, eu vou substituir este y aqui dentro. Substituindo, eu encontro o seguinte, x ao quadrado mais ax mais 169 ao quadrado é igual a 65 ao quadrado. Certo? O que eu vou fazer agora? Ora, eu vou desenvolver essa jossa aí, né? Vamos lá. Isso dá o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 65 ao quadrado. Tá? Agora vamos começar a fazer conta. X ao quadrado, vamos colocar o x ao quadrado na evidência. Isso aqui vai ficar 1 mais a ao quadrado vezes x ao quadrado. Se você discorda disso, é só você fazer a distributiva que você vai ver que volta ao que está em cima. Mais 2 vezes 169 dá 9, 18, vezes 2 mais 1, 13, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 338 AX. E 169 ao quadrado é a mesma coisa que 170 ao quadrado, que dá 289, menos 27.800, 28.561. Se você fizer 169 ao quadrado, dá isso aí. Olha que maldade eles colocarem você fazendo esse tipo de conta, gente. Isso é muita maldade. Bom, isso tem que ser igual a 65 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25 vezes 169, 25 vezes 169, multiplica por 120%, 4.325, não, 4.225, é isso aí. Que, subtraído de 169 vezes 169, essa eu vou ter que fazer, 28.561 menos 4.225. Dá por 1, das 11, 6, 4, 24, 3, 3, 4, 2. Muito bem, então tá aí. Então 24.336. Então isso fica 1 mais a ao quadrado, x ao quadrado, mais 338 ax, mais 24.336, isso tem que ser igual a 0. Tá? Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, isso aqui virou uma equação do segundo grau. Isso pode ter várias raízes, 2, né? Pode ter uma só e nenhuma. Eu quero que tenha apenas uma raiz, porque intersecta em apenas um ponto, certo? Então, eu vou calcular o delta disso aí. O delta disso aí é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, 24.336. Tudo bem? E eu vou forçar isso aqui a ser quanto, professor? A ser 0, tá? Forço isso a ser 0. Por quê? Lembra da teoria de equação de segundo grau? Delta maior que 0, 2 raízes distintas. Delta igual a 0, abre aspas, uma raiz. É mentira, né? Na verdade, continuam sendo 2 raízes, só que são 2 raízes iguais. E delta menor que 0, solução complexa. Complexa não real. Tá? Então, o meu interesse é esse, porque eu quero que encoste só em um ponto. Se eu fizesse delta maior que 0, cortaria em 2. Se eu fizesse delta menor que 0, não cortaria, certo? Então, eu quero que corte em um ponto só. Cortar em um ponto significa tangir, tá? Então, isso tem que ser igual a 0. Isso fica 338 ao quadrado vezes a ao quadrado é igual a... Jesus, calma aí. Qual é a melhor forma de fazer isso aqui? É igual a 4
vezes 1 mais A ao quadrado, vezes 24.336. Olha isso, cara. Isso é um absurdo. Bom, vamos lá, vamos começar a simplificar essa jossa aí. Qual a melhor forma de simplificar? A gente pode fazer assim, 338 vezes 338. Agora eu vou começar uns macetes aqui, tá? 4 é 2 vezes 2. Divide por 2, isso dá 169. Divide por 2, isso aqui dá 169. Então ficou 169 ao quadrado, vezes A ao quadrado, é igual a 24.336. Passa para o outro lado, isso fica 24.336. Opa, Jesus, olha eu esquecendo do 1 mais A ao quadrado aqui. Pode esquecer disso não, isso é importante pra caramba. Vezes 1 mais A ao quadrado, tudo isso dividido por 169 ao quadrado. Vamos continuar essa conta aqui. Tá? Não sei se vocês perceberam que acabou o número complexo, né? Eu tô fazendo conta agora, nesse momento. Mas é assim mesmo, gente. Tem que fazer conta. Vou fazer o quê? A ao quadrado vai ser igual a 24.336, com certeza é divisível por 13. Então, se bobear, é divisível por 169. Vamos dividir 24.336 dividido por 169. Dá por 1. Isso menos 169 fica 13 menos 9, 4. 4 menos 1, 3. 13 menos 6, 7. Foi embora. Abaixo 3. Dá por 5? Não, dá por 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 6, 24. 27. 4 vezes 1, 4. 5, 6. Show. Aí isso fica 13 menos 6, 7. Aí vai 13 menos 7, 6. E aí, opa, olha só, 4 vezes 169, plá. Então, a gente pode cortar um desses caras aqui. Vai sobrar 144 em cima. E vai sobrar 169 embaixo. Dava para ter feito um monte de fatoração aqui, tá? Mas eu preferi fazer a conta, tá? Bom, agora eu vou levar esse 169 para o outro lado. Gostei de como ficou, né? Pô, ficou legal. Isso aqui agora vai ficar 144 mais 144A ao quadrado. Passa diminuindo para o outro lado. Vai ficar 25A ao quadrado. 25A ao quadrado é igual a 144. Portanto, A ao quadrado é 144 sobre 25. A é igual a 12 quintos. Caraca, achou, professor? O A? Achei. Na verdade, eu achei... Eu achei o A não, né? Porque o A vai ser negativo, sim? Porque essa reta, ela é decrescente. Tudo bem? Show de bola. Então, estamos aí já. Y é igual a... Achamos a reta, né? Y é igual a menos 12 quintos x. Essa é a equação desta maldita desta reta. E daí, professor, como é que eu acho M e N, que é o meu objetivo? Lembrem que ele quer que ache o complexo, certo? Nós temos que achar M e nós temos que achar N. Como é, professor, que eu vou achar isso? Pois é. O que você vai fazer? Isso aqui é a condição que você tem para que essa reta seja realmente tangente ao círculo, certo? Esta reta, se ela não fosse tangente ao círculo, esta solução não seria a mais próxima da origem, certo? Tem que ser a mais próxima da origem, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é voltar para esta figura aqui e vou traçar esse segmentozinho verde aí.
Isso vai me ajudar, professor? Vai ajudar um pouquinho. Esse segmento verde, ele é o melhor? Não, ele não é o melhor. Esse segmento aqui é melhor. Vamos lá, vou explicar o porquê. Este ângulo aqui, ele tem uma propriedade muito, muito, muito importante. O que este ângulo tem de mais? É o seguinte, lembra lá de geometria analítica, uma parada assim, ó. Quando você calcula a tangente deste ângulo, você encontra o coeficiente angular. Você lembra disso? Pois é. A gente vai usar isso agora, tá? Só que de uma forma um pouquinho diferente. Olha só. Aqui é θ, certo? Esse ângulo aqui eu nem vou usar, tá? Na verdade. Ah, não, eu vou ter que usar sim. Perdão, gente. Então, olha só. Aqui é θ. Aqui também é oposto pelo vértice. Mais θ mais alfa dá 90, correto? Esse ângulo mais esse dá 90. Chama esse ângulo de beta, sim? Se esse ângulo é beta, alfa mais beta também tem que dar 90, certo? Aí você diminui uma equação da outra, esse alfa vai cortar com esse alfa, θ menos beta, corta 90 com 90, dá zero, portanto, θ é igual a beta. Ah, professor, claro, porque eles são alternos internos. Eles não são, não. Eles não são alternos internos, não. Isso aqui é o que o Morgado chamaria de retas antiparalelas, sim? Mas, então, θ é igual a beta. E aí, cara, olha para esse triângulo que se formou. Que triângulo, professor? Esse aqui, ó. Sim, o que tem esse triângulo aí? Cara, esse triângulo, ele é um triângulo importante. Ele é importante, professor? Ele é importante. Ele vai te permitir achar essa distância aqui. Certo? Ah, vai. Ele vai te permitir calcular essa distância aí. Caraca, e essa distância vai me ser útil? Vai, porque aí eu vou poder projetar lá em cima. Vou mostrar para vocês. Olha só. Vamos achar essa distância aí. Eu vou chamar essa distância de L. Pode ser? O que eu sei sobre tangente? Eu sei que tangente de beta é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto, professor? É o raio, né? Vou até usar o marca-texto aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto. Isso aqui é o cateto adjacente, tá? E eu meio que sei duas coisas dessa fórmula. Olha, ficou legal o efeito. Dá, mas não vou fazer isso não. Eu conheço duas coisas dessa fórmula. Eu conheço o raio. O raio é 65, então vamos substituir. 65. L eu não sei. Mas tangente de beta eu sei, porque tangente de beta é igual a tangente de θ. E tangente de θ é o coeficiente angular, ou é menos o coeficiente angular. E eu sei que o coeficiente angular é 12 quintos. Então eu já sei que isso aqui é 12 quintos, gente. Isso aí, essa tangente mede 12 quintos. E aí você corta 5 com 65, dá 13. Eu já sei que esse comprimento aí é 12 vezes 13, que dá 12 a 144, 157, é isso? Não, não é isso, lógico que não. É 144, 156. Isso aí. Bom, achei esse comprimento aí. Agora, fecha esse triângulo aqui, ó. Senhor dos céus. Olha lá. Esse triângulo é o nosso final, é o teu triângulo final. Som de filme, né, professor? É isso, o triângulo final. Então, olha só. Vou já dizer que esse cara aqui mede n, ou o módulo de n. Vou colocar módulo de n. E esse cara aqui mede m, certo? Tudo bem?
E vou trazer esse triângulo retângulo lá para o meu último slide. Professor, a questão vai acabar ou não? Vai, cara, já tá acabando já. Jesus. Aí o Fon queria que eu fizesse o quê? Pois é, cara, é foda. Eu consigo, professor, eu sou foda. Tá bom, cara. Pior que eu juro pra vocês que em cursos presenciais aqui, eu já ouvi muito aluno falando isso. Eu consigo, professor, porque eu sou foda. Você acredita nisso? Você tá falando mal de aluno? Eu falei, eu nunca falei que eu sou justo. Bom, vamos lá. Então, olha só. Isso aqui mede L, isso aqui mede M, isso aqui eu chamei de módulo de N. É módulo porque o N é negativo, né? Mas tudo bem. Isso é só pra ficar melhorzinho. Bom, L é 156. Talvez seja uma boa ideia eu escrever L como 12 vezes 13, porque vão acontecer cortes, provavelmente. E eu sei que tangente de θ é 12 quintos. Vamos fazer conta. Tangente de θ é 12 quintos. É uma boa ideia você achar o seno de θ. É fácil achar seno de θ, sabe por quê? Porque olha aqui. Truque de trigonometria, ó. Isso aqui é θ. Cria um triângulo com cateto oposto 12 e cateto adjacente 5. Faz sentido esse triângulo, né? Esse triângulo é pitagórico. A hipotenusa aqui mede 13. Faz as contas aí que você vai ver. Então, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Achei o seno, tá bom? Aí agora, faz seno de θ aqui, ou semelhança entre esses dois triângulos, você que escolhe, é exatamente a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá, seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso tem que ser igual a 12 sobre 13. Isso aqui é o seno de θ. Só que L é 12 vezes 13. Ficou bem melhor assim, 12 vezes 13. Corta 13 com 13... A gente acabou de calcular que o módulo de N é 144. Como N está abaixo do eixo X, N é menos 144. Alguma opção diz isso? Opa, matamos, né? Letra A. Mas vamos achar outra. Vamos lá. Como é que a gente faz o outro, professor? Ou você faz Pitágoras, porque você tem L e você tem N. Ou você faz semelhança, que é ótimo. Ou você faz cosseno θ. Eu vou fazer das três maneiras, tá? Cosseno de θ, é só fazer as continhas aqui do lado com esse triângulo que a gente fez, ó. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 5 sobre 13, tá? Então, cosseno de θ é 5 sobre 13, mas também é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E isso fica igual a quanto, professor? Igual a 5 sobre 13. Aí esse L vira 12 vezes 13, corta 13 com 13, multiplica em cruz, M é igual a 5 vezes 12, 60. Como o complexo que a gente está procurando é o complexo M mais NI, ele terá a cara 60 menos 144 e 1, 2, 3 slides atrás, gabarito letra A. Sobe a tela aqui, sobe comigo, olha só. Que porra foi essa? E aí? Capotou? O que tu achou da questão? O que tu achou dessa questão? Tu acha que isso é uma questão para colocar numa prova com 20 questões? Porque antigamente eram 20. Nesse ano ainda eram 20. Aí imagina essa questão que eu acabei de fazer, junto com física, matemática, português, o inglês da EFON, que é tranquilíssimo, certo? Inglês da EFON, você olha assim e fala, boy, menino. Certo? Girl, menina. É assim que cai, né? Não é, né? Cai nomes específicos do navio, cai posições hierárquicas da marinha, muitas vezes não do Brasil, né? Agora não cai mais isso, assim, mas continua sendo difícil. Mas imagina isso tudo numa prova para uma pessoa que tenha menos de 23 anos. Show de bola? Tranquilo? Erro na mão, né? Então, essa época a EFON errava bastante na mão. Hoje em dia, não, tá? Hoje em dia, prova dá para fazer, tá? Apesar de ser super atípica e não dá para prever, eles conseguem manter um nível,
certo? Porque essa questão aqui é realmente uma questão muito trabalhosa. Eu não sei se ela chega a ser difícil, na verdade. A única coisa que eu posso dizer é que ela é trabalhosa. Trabalhosa pra caramba, tá bom? Volta pra tela aqui comigo. Eu cheguei... eu cheguei a falar que eu ia fazer de várias formas, eu mudei de ideia, tá? Vou fazer só mais uma maneira, porque eu acho essa maneira muito show de bola. Olha só. Você tá vendo esse triângulo aqui? Desenha ele aqui de cabeça para baixo. Tudo bem? Isso aqui mede 12, isso aqui mede 13, isso aqui mede θ. Opa! Isso aqui mede 5, isso aqui mede 13. O que a gente descobriu? A gente descobriu que isso aqui é 12 vezes 12, certo? Então, todo esse triângulo, ele pode ser descoberto a partir disso. Quer ver? Finge que eu não sei disso. Mas eu sei que isso aqui é 169, certo? Esse comprimento aqui é 169. A gente achou isso em algum lugar. 169 não, 156. Perdão, 156. Foi isso que a gente achou agora há pouco. Agora, olha que truque escroto para você achar tudo sem ter que fazer isso aqui. Tá? Vou achar a MN rapidão. Olha só. 156 não é 13 vezes 12? Mas esses triângulos são semelhantes, certo? Eles têm os mesmos ângulos. Então, se daqui para cá o 13 ficou multiplicado por 12, o resto também. 5 vezes 12, 60. 12 vezes 12, 144. Cheguei exatamente nos mesmos resultados. Tudo bem? Tranquilo, gente? Show de bola. Então, próxima questão, depois de 73 horas. Vamos lá. 3, 2, 1, plau. Agora eu tenho absoluta certeza, sobe aqui comigo. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter que ter mais um dia de resolução de números complexos. Tá bom? Porque eu tenho 53 questões para fazer com vocês e eu tô na 20, então vocês entenderam, né? Faça a matemática, a regra de 3 aí. Bom, volta para cá e vamos junto. Questão 20, vamos lá. Sejam os números complexos Z, tais que 1/3 do módulo de Z seja igual ao módulo do conjugado de Z mais 1. Qual é o lugar geométrico das imagens desses números complexos? Então, vamos fazer as contas, gente. Não se assuste com essas respostas, tá? Que você não sabe muito bem o que elas significam. Fica tranquilo, tá bom? Fica de buenas. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é chamar Z de alguma coisa na forma algébrica. Vou usar XY, porque como vai ter equação, lugar geométrico, é melhor usar as letras do plano cartesiano. Então, XYI. X mais YI. Aí, como é que vai ficar esta equação? 1/3 do módulo de X mais YI, que é igual a o módulo de... Deixa eu fazer o Z mais 1 aqui em cima. Z mais 1 barra. Isso é o conjugado, né? Então, vai ficar X mais YI mais 1 barra, né? Troca o sinal da parte imaginária e pronto. Perde a barra, tá? Isso, então, é igual a X mais 1 menos YI. Tá bom? Tranquilo até aí? Show de bola. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Abre o módulo. É x ao quadrado mais y ao quadrado. E abre o módulo aqui também. É a raiz de x mais 1 ao quadrado mais menos y ao quadrado. Tudo certo? Eleva ao quadrado dos dois lados. Aqui fica 1/9. Some a raiz. E agora virou uma questão de analítica, certo? Bom, multiplica por 9, fica x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9 vezes x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Esse y ao quadrado, não sei porque que eu ainda estou mantendo ele aqui, porque ele morre, né? Não, não morre não.
Esqueci de multiplicar por 9 aqui. Olha só, gente, que erro bobo. Bom, distributiva, plá, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9x ao quadrado mais 18x mais 9 mais 9y ao quadrado. Passa essa galera toda para cá. E eu vou inverter a equação, claro. Vai ficar 8x ao quadrado, esse cara com esse, mais 8y ao quadrado, esse cara com esse, mais 18x, esse cara aqui, mais 9, esse cara aqui, igual a 0. Bom, agora eu tenho que mexer nisso aí. E para isso eu vou usar uma outra instância aqui. Deixa eu colocar com outra cor aqui. 8x ao quadrado mais 8y ao quadrado mais 18x mais 9 é igual a 0. Então agora a gente tem que fazer esta equação virar uma dessas 5 coisas que estão aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Vou dividir tudo por 8. Tá? Só para assumir esses caras aqui. Aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 18 sobre 8x mais 9 oitavos é igual a 0. Dividir tudo por 8. Daqui para cá. Show de bola. E agora o que eu vou fazer? Vou começar a fatorar. Tá? X ao quadrado mais 9 quartos x mais y ao quadrado mais 9 oitavos é igual a 0. Como é que a gente fatora, hein, professor? É assim, ó. Esse cara tá sozinho, então foda-se. Mas esse cara aqui, você vai somar lembra sempre disso. Quando você quiser completar o quadrado, quando você quiser passar para a forma reduzida do círculo, pega o termo de primeiro grau, divide ele ao meio. Vamos fazer nesse aqui. Divide ele ao meio, 9 quartos ao meio dá 9 oitavos. E eleva ao quadrado. Pois bem, este é o número que você vai somar. Tudo bem? Esse é o número que você vai somar. E aí, isso vai ter quadrado perfeito, tá? Só que não se esqueça que quando você soma uma parada de um lado, você tem que somar do outro também, tá? Senão, perde o equilíbrio, tá? Isso aí é teoria básica de círculos, tá? E aí, como é que você faz para fatorar? Pega o sinal que está aqui, coloca no meio de um parênteses elevado ao quadrado, raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. Pronto, está fatorado. Mais y ao quadrado é igual a 81 sobre 64 menos 9 oitavos. Tá bom? Continua fazendo a conta comigo. Isso aqui vai ficar assim. X mais 9 oitavos mais y ao quadrado é igual a 81 sobre 64 menos. Multiplica por 8 em cima e embaixo, vai ficar 72 sobre 64. 81 menos 72 dá 9 sobre 64. E aí, para finalizar, 9 sobre 64 é a mesma coisa que 3 oitavos ao quadrado. Muito bem? Então, isso aqui é um círculo ou uma circunferência centrado em menos 9 oitavos. Tem que sempre mudar o sinal. E 0, porque y ao quadrado está diminuindo 0. E de raio, 3 oitavos. Então, circunferência de raio, 3 oitavos. Gabarito, letra C. Tá bom? Podemos ir para a próxima questão? 3, 2, 1, próxima questão. Então, questão 21. A solução da equação módulo de z mais z é igual a 1 mais 3i é um número complexo de módulo. Vamos ver. De novo,
chama z de alguma coisa, já que eu estou chamando tudo de x mais y, e vou chamar aqui também. Então, isso fica módulo de x mais yi mais x mais yi é igual a 1 mais 3i. Muito bem. Aí isso fica raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais x mais yi é igual a 1 mais 3i. A parte real é essa. E ela tem que ser igual a 1. Então, vamos escrever isso aí? Vou fazer o sistema aqui do lado, ó. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais x tem que ser igual a 1. E a parte imaginária, que é o y, tem que ser igual a 3. Achei y, né? Y tem que ser igual a 3. Aí resolve esse sistema. Substitui o 3 em cima, vai ficar x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9, mais x tem que ser igual a 1. Passa o x para o outro lado, x ao quadrado mais 9, tem que ser igual a 1 menos x. Eleva ao quadrado dos dois lados. Menos x ao quadrado mais 9 tem que ser o quadrado do primeiro, mais pá. Corta x ao quadrado com x ao quadrado, 2x passa para cá. Isso fica 1 menos 9. 2x é igual a menos 8. X é igual a menos 4. Então, o número complexo que eu estou procurando é x igual a menos 3 e y igual a 3. Não é isso? Não, isso, menos 4. Perdão. Portanto, o módulo de z é a raiz de menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 16 mais 9, que é a raiz de 25, que é 5. Gabarito, B. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, essas questões, vocês veem que oscila, né? Dá uma olhada aqui pra mim. Vocês veem que oscila? Cara, um ano eles vêm pá, aí depois vem tchu, aí depois vem pá, aí depois vem aí depois vem cá. Pô, né? Então não tem como prever as provas da EFON, certo? Já falei isso 500 vezes e vou deixar isso bem claro, tá? Por isso que você tem que estudar lá em cima se o seu sonho é esse, tá bom? Desce na tela aqui comigo de novo, então, questão 22. Vamos lá. Se os números reais, x e y, são soluções da equação... Eu tive que colocar um quadrado aqui porque na questão eu tinha esquecido de colocar. Ele quer que resolva isso aqui. Vamos lá resolver isso aí, então. Então, vou começar distribuindo esse quadrado aí. 1 mais i ao quadrado sobre 1 menos i ao quadrado mais 1 sobre x mais yi, e y é o caramba. Isso tem que ser igual a 1 mais i. Em cima, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E embaixo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você já souber que isso aqui é o quadrado da menos 2i, ótimo, tá? Ajuda pra caramba, tá bom? Aliás, mais 2i e menos 2i, tá? Mas, cara, isso aqui tem que ser racionalizado. Como é que você faz para racionalizar? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, x mais yi vezes x menos yi. Isso tem que ser igual a 1 mais i. Tá? Bom, i ao quadrado é menos 1. Corta com 1. Mesmo argumento embaixo. Aí sobrou 2i em cima, menos 2i embaixo. Show de bola. Aí, vamos lá. Em cima aqui ficou x menos yi. E aqui embaixo, gente, eu não sei se vocês lembram de uma parada que é o seguinte. Quando você pega um número complexo e você multiplica pelo seu conjugado, isso dá exatamente o módulo ao quadrado, tá? Caso você não queira decorar isso, você pode simplesmente fazer a conta, tá? Mas se você já souber disso, você já pode vir direto para este resultado aqui, tá bom? Eu aconselho que todo mundo tente fazer para perceber que realmente dá isso, tá? Isso aqui é menos 1.
passa para o outro lado como mais 1, aí vai ficar assim, x menos yi sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso é 2 mais i. Tá? Acho que eu vou pegar rascunho. Vamos lá. X menos yi dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 mais i. Vamos ver o que a gente pode fazer. Divide os dois lados, aí fica x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Professor, mas por que o senhor está dividindo? Estou dividindo porque agora a parte real e a parte imaginária estão separadas. Beleza? Esqueci de envolver o menos. E a parte imaginária estão separadas. Agora eu consigo comparar, certo? Agora eu tenho a certeza que x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 e que menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Tudo bem? Então essa é a grande vantagem, tá? Lembrando que ele está querendo 5x mais 15y. 5x mais 15y. Muito bem. Qual é a melhor forma de agir aqui agora? A melhor forma de agir aqui agora é, talvez, isolar esse pedaço aqui, porque está em comum nos dois, né? Ou divide. Vamos aproveitar para treinar a sua visão em divisão. Você pode dividir uma equação pela outra, tá? Então, dividir essa por essa, ou seja, multiplica pelo inverso dela. Isso tem que ser igual a 2 sobre 1, certo? Corta, morreu. Menos x sobre y tem que ser igual a 2. Portanto, 2y tem que ser igual a menos x. X é igual a menos 2y. Pô, show de bola. E aí, o que eu vou fazer? Substituir isso aqui em uma delas. Vou substituir na primeira. E vamos ver o que acontece, tá? Vou fazer a conta aqui embaixo. X, que é menos 2y, sobre x ao quadrado, então menos 2y ao quadrado, mais y ao quadrado, isso tem que ser igual a 2. Corta 2 com 2, só porque eu posso. Então, multiplica cruzado, aí fica menos y é igual a 4y ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Portanto, menos y é igual a 5y ao quadrado. E aí existe já desde aqui a solução y igual a 0. Ele exige? Não, ele não exige nada. Então, y pode ser 0, tá? Se o y for 0, o x é 0. E isso aqui não pode. Por quê? Porque se o x for 0 e o y for 0, isso aqui vai dar 0 e não existe denominador nulo, certo? Então, a gente já sabe que não será esta a solução. Portanto, como y é diferente de 0, dá para dividir por y dos dois lados, e aí fica menos 1 é igual a 5y. Portanto, 5y é menos 1, y é menos 1 quinto. Gente, o que eu fiz daqui para cá? Tá bom, vou deixar aí. Então, y é menos 1 quinto e x é menos 2 vezes menos 1 quinto, que dá 2 quintos. E aí, o que ele quer? Ele quer 5x mais 15y. 5x mais 15y. 5x é 5 vezes 2 quintos. 15y é 15 vezes menos 1 quinto. Corta. 2, 15 corta com 5, dá 3, 2 menos 3 deu menos 1. Tinha isso lá? Tem, letra B. Beleza? Show de bola? Então, questão 22, morta. Vamos lá, questão 23. Sabe-se que a raiz quadrada do número complexo menos 16 mais 30i é ou isso ou isso. Então, vou chamar só de Z e ver o que eu acho. Ele quer saber quanto é que vale A mais D. Bom, eleva ao quadrado. Aí isso vai ficar menos 16 mais 30i é igual a Z ao quadrado, tá? Eu sei lá como é que é a cara de Z, vou chamar de x mais yi, já que tem dúvida, né? Vou usar uma letra que não esteja utilizada por nenhuma das duas expressões. Aí isso vai ficar assim, menos 16
mais 30i é igual a x mais yi ao quadrado. Escrevi ao contrário, tá? Isso fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, isso tem que ser igual a menos 16, mais 30i. Aí isso fica assim, x ao quadrado, mais 2xyi, menos y ao quadrado. Fiz um pouquinho direto dessa vez, mas só um pouquinho mais, porque i ao quadrado dá menos 1, e y ao quadrado é y ao quadrado mesmo. Isso fica menos 16, mais 30i. Aí fica x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2xyi, é igual a menos 16, mais 30i. O que a gente faz? A clássica comparação do número que está à esquerda com o número que está à direita. Esse cara tem que ser menos 16. E esse cara tem que ser 30. Tudo bem? Show de bola? Então vamos resolver isso aí. Vamos lá. Então, eu já sei que x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser igual a menos 16. E eu já sei que 2xy tem que ser igual a 30. Então, minha melhor ideia aqui no momento é pular a questão. Tô brincando. Minha melhor alternativa aqui no momento, deixa eu ver aqui só se eu não copiei nada errado. Não copiei nada errado. Mas não é muito bom fazer isso que eu ia fazer agora, não. Então eu vou só substituir mesmo, tá, gente? Então vamos lá. Corta 2 com 30, vira 15. E vou continuar a conta aqui no rascunho, porque eu sei que ela vai ficar um pouquinho maior. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a menos 16. E xy é 15. 15 ou menos 15? 15. Beleza, faltou alguma coisa? Não? Não. Então esse é o nosso sistema, tá? Esse é o sistema que a gente precisa resolver. Eu acho que uma boa ideia é você isolar o x, ou o y, vou isolar y. Y é 15 sobre x. Substitui na expressão de cima, tudo bem? Aí você obtém o seguinte, x ao quadrado menos 15 sobre x ao quadrado é igual a menos 16. Aí isso fica assim, x ao quadrado menos 225 sobre x ao quadrado é igual a menos 16. X ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta menos 225 sobre x ao quadrado é igual a menos 16. Passa para o outro lado, x à quarta menos 225 é igual a menos 16x ao quadrado, e aí finalmente x à quarta mais 16x ao quadrado menos 225 tem que ser igual a 0. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, nós temos aqui uma equação biquadrática, certo? Essa equação biquadrática, como é que a gente resolve? Pega x ao quadrado igual a y aí isso aqui vira y ao quadrado mais 16y menos 225 é igual a 0. O delta desse cara é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 256 mais 4 vezes 5, 20, 4 vezes 8, 9, 10, 4 vezes 8, 900. Então isso dá 1156. Tudo bem? Se eu não me engano, isso é 34 ao quadrado? 34. 31, 32, 33, 34. Será que é isso? 4 vezes 4, 16. 13. 12.
10, 6, 5, 1, 1. Isso aí, 1156. Então isso aqui é 34 ao quadrado. Então y é igual a menos b. Poderia fazer a função de produto se você quisesse. A raiz quadrada de delta sobre 2. E você obtém duas raízes. A primeira raiz, menos 50 sobre 2, que dá menos 25. 34 menos 16, que dá 18, dividido por 2, 9. Então, menos 25 não é útil, porque x ao quadrado é igual a y, e x é a solução, né, dessa raiz e pertence aos reais. Então, não pode ser raiz de menos 25, que daria 5i. Então, só pode ser 9. Então, achei o valor de y. Y é igual a 9. Mas x ao quadrado... x ao quadrado tem que ser igual a 9. Portanto, x é igual a mais ou menos 3. Certo? Então, existem duas soluções. X igual a 3 e y igual a 9. E x igual a menos 3, y igual a 9. Tá bom? Então, achamos, né? E aí a gente chegou a uma parada legal. Porque ele disse que o A é positivo. Então, eu já sei que esse aqui é o caso em que o x é A, né? 3 mais 9i. E o C é o caso segundo, menos 3 mais 9i. Ele quer saber quanto é que dá A mais D. E deu ruim, calma aí. A mais D, a gente fez certinho as contas? Será que a gente errou alguma besteira? X ao quadrado é igual a y. X ao quadrado é igual a y. 3 mais 9, tá certo. O que a gente errou? Será que a gente errou conta? Vamos dar uma olhada. X ao quadrado mais nada, menos 16 mais 30i. Show de bola. Pá. Aí pá. 34. 36 mais 4, pá, tá certo. Aí, passa por 20, x ao quadrado mais 2xy aí, tá certo. Beleza, aí isso aqui foi. Tá, isso aqui tá certo. Vamos ver se o que eu posso ter errado de conta aqui. Tá certo. Até aqui, beleza. Ué, gente, tá certinho. Será que eu interpretei o enunciado errado? Vamos ver. Mas D... menos... 1 minuto, gente. Só 1 minutinho que eu tô vendo aqui que eu posso ter errado. Vou procurar o enunciado original da questão aqui para ver se eu provavelmente esqueci de colocar alguma coisa. Vamos lá. Tá, aqui tá certo. Beleza. Bom, vamos lá. Vou continuar a conta aqui e ver se funciona. Vamos lá. De repente eu tô tendo falta de fé. Vamos lá. XY é igual a 15. Ah, aqui, gente. Ó. Ai, cacete. Y é 15 sobre 3, certo? É que assim, que eu usei a mesma variável, né? Vamos colocar Y' aqui, para não mudar. Aqui, ó, XY é 15, ô caçamba. XY é 15, e aqui Y é 15 sobre menos 3, que dá menos 5. Ô, Jesus. Então, ao invés de 9, é 5. Ok. Então, 5, tá certinho. 5, menos 5. Nós não erramos, gente. Nós não erramos. Então, vamos colocar tudo de novo? Vamos lá. Então, é 3 mais 5i. E 3 mais 5i menos 3 menos 5i. Pronto, agora sim. E aí A
mais D dá menos 2, gabarito letra E. Agora sim, então a gente não errou nada. Ok. Questão 24, vamos lá? Considere o número complexo Z1 diferente de 1, tal que Z1 seja a solução disso aqui, com o menor argumento positivo. Já sabe que vai ter que ter aquela porcaria de tangente de novo, né? Caraca, professor, não acredito. Pois é, cara, vai ter que ter. A solução Z2 da mesma equação, cujo argumento é o triplo do argumento de Z1, é igual a quê? Então, primeiro eu tenho que achar Z1. E aí, para a gente achar Z1, eu vou fazer o seguinte. Z6 igual a 1. Aliás, não tem que ter nada de tangente, não, gente. Tô louco. Isso é uma equação unitária, né? Raízes da unidade. A gente discutiu isso hoje de manhã. Então, o que tem para falar sobre isso aí? O que tem para falar é o seguinte. Nós temos aqui o eixo imaginário. Nós temos aqui o eixo real. 1 é a solução, correto? Porque 1/6 é 1. E a partir daí, o que você faz? Você constrói um hexágono. Lembram disso? Construa um hexágono regular centrado na origem. Tá aí. Opa. Vamos lá. Então, tá aí o nosso hexágono. Deixa eu colocar ele de verde para ficar uma cor diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Esse é o nosso hexágono. Muito bem. Então, eu quero saber qual dessas soluções, né? Tem um monte de soluções aí, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, a solução é o vértice, né? Isso. É o complexo que refere àquele vértice, né? Que tem aquele afixo. Então, com menor argumento positivo. Cara, menor argumento positivo é esse. Não, professor, o menor argumento é esse. Só que esse não é positivo, esse é nulo, né? Esse é o menor argumento positivo, tá? E este ângulo aqui mede 60 graus, correto? Eu quero saber qual é a solução Z2, cujo argumento é o triplo. Eu não sei quem é, mas eu sei o triplo de 60. Triplo de 60 é 180. Andando 180. Cheguei aqui, né? Que número é esse? Se esse é 1, esse é menos 1. Gabarito, letra C. Tudo bem? Se você tentasse fazer de outra forma, vamos fazer de outra forma? Vamos fazer utilizando a segunda lei de De Moivre. Vamos lá, vamos tentar. Z6 é igual a 1. Caraca, professor. Z6 é igual a 1. Isso, Z6 é igual a 1. Então, olha só. O que eu faço? A segunda lei de De Moivre, ela diz o seguinte. Ela diz que ZK é igual a raiz enésima do módulo de Z vezes o cosseno de θ mais 2kπ sobre n mais i vezes seno de θ mais 2kπ sobre n. Ok? Muito bem. Quanto que vale n, professor? Vale 6, certo? Ah, é verdade, né? Então, ZK vai ficar igual a raiz enésima do módulo de Z, que é 1, vezes cosseno de 0, porque θ é 0, já que 1 está em cima do eixo real, mais 2k vezes 180 graus, sobre 6, mais i vezes seno de 0, mais 2k vezes 180, sobre 6.
Isso aqui morre. 180 sobre 6 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Então, isso fica cosseno de 60 graus vezes K mais I vezes seno de 60 graus vezes K. Tá bom? Tudo tranquilo? Tá. Então, isso aí é a minha solução. Só que agora eu tenho que substituir o K por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5, tá? Você nem precisa fazer isso, na verdade. Porque, assim, ele diz para você que Z1 tem o menor argumento positivo. Menor argumento positivo é esse, sim? Quando você substitui o K por 1, o argumento fica 60 graus vezes 1, 60 graus. Esse é o argumento 1. Show de bola. Eu quero o triplo, né? Então eu quero 180 graus. Acontece que 180 graus é 60 graus vezes 3. Isso aqui é o meu K. Então eu já sei que a minha resposta é aquela em que K é igual a 3, certo? Aí é só substituir aqui. Isso aqui fica cosseno de 60 graus vezes 3 mais I vezes seno de 60 graus vezes 3. Isso dá cosseno de 180 mais I vezes seno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Seno de 180 é 0. Isso dá menos 1. Tá bom? Então essa seria a forma de fazer pela segunda lei de De Moivre e essa seria a forma de fazer por geometria. Tá bom? Próxima questão pode ir. 3, 2, 1, plau. Questão 25. Seja o número complexo z igual a menos 1 menos raiz de 3i, onde i é a unidade imaginária. Qual é o valor de z à oitava, professor? Não sei, professor. Z à oitava. Como é que eu elevo um número, professor? Como é que eu elevo um número complexo a uma potência? O que eu faço? Sobe. E vamos lá, olha só. Sai aqui comigo, olha só. Seguinte. Você se lembra como é que você faz para elevar um número complexo a uma potência? A um expoente? O que você faz? Primeira lei de De Moivre. É a mais fácil, é a mais simples, certo? Você pega o número, eleva a uma potência, a um expoente, e aí você eleva o módulo àquele expoente, e pega o expoente e multiplica pelo argumento. Lembrou? Tudo bem? Segue comigo aqui que você vai lembrar. Então, olha só. Volta para a tela. Então, volta para a tela. Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, o que eu vou fazer? Passar este número para a forma trigonométrica, porque multiplicar ele por ele mesmo 8 vezes, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. Vou fazer isso. Eixo imaginário, eixo real, eixo imaginário. Onde é que está o menos 1, professor? Menos 1 está aqui. E o menos raiz de 3, professor? Aqui. Show! E aí, esse é o número complexo que eu estou procurando. Exatamente. Então, vamos lá. Foi. Que ângulo é esse aqui, professor? Este ângulo a gente descobre sempre por tangente, certo? Sim, é 60, mas vamos fazer. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre adjacente. Professor, e o sinal? Não, só importa o tamanho do segmento, né? Ângulo cuja tangente é raiz de 3 é 60 graus. Então, já sei que esse ângulo aqui é 60, mais os 180 anteriores, o φ é igual a 240 graus. Então, achei o argumento deste complexo, é 240 graus, tá? Vamos montar isso aqui. Z vai ser igual a... Ficou faltando um módulo, né? Vamos achar o módulo aqui. Módulo de Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso dá 1 mais 3, que é 4. E aí a raiz quadrada de 4 é 2. E aí, passando esse número para a forma trigonométrica, o número é menos 1 menos raiz de 3. Menos 1 menos raiz de 3i. Este número na forma trigonométrica fica módulo de Z, que é 2, vezes o cosseno de 240 graus, mais I vezes o seno de 240 graus. Aí eu peguei esse número e elevei à oitava potência.
2 elevado a 8, que dá 64. Aliás, 256, 64, ó, vezes o cosseno de 240 vezes 8, que dá 1920. 1920 graus, mais I vezes seno de 1920 graus, certo? Multiplicando o argumento por 8, como é a ordem natural das coisas. Então, isso, a gente tem que pegar esse 1920 e dividir por 360. Isso dá por 4, 5. 5 vezes 360 dá 1.800. Subtraindo 120. Então, você já sabe que Z a oitava é 256 vezes cosseno de 120 mais I vezes seno de 120. Tá bom? Ele não quer que você resolva, ele só quer que você passe para radianos. Então, vamos passar isso aí para radianos. 120 graus vezes π sobre 180. Sempre lembre disso. Esse é o número mágico que você multiplica um ângulo para que ele volte para radianos. Corta 0 com 0, sobrou em cima 12, sobrou embaixo 18. Divide por 6 em cima e embaixo, aqui fica 2. Aqui fica 3. E aí nós temos finalmente o cosseno de 2π sobre 3 mais I vezes o seno de 2π sobre 3. Vamos ver? Letra D, né? Cosseno de 2π sobre 3, seno de 2π sobre 3, 256, sinal de mais, cosseno, seno e... É isso aí, né? Pode olhar lá que tá tudo certinho. 256, cosseno de 2π sobre 3. Tá bom? Tudo tranquilo? Gabarito letra D. Tudo bem, gente? Dá uma olhada aqui pra cima. Tudo tranquilo? Tá rolando? De boa? Essa questão tranquila, tá? Não foi difícil. Aplicação direta da primeira lei de De Moivre. Tudo bem? Volta pra tela comigo. Questão 26. O número complexo z igual a módulo de z vezes cosseno θ mais I seno θ, sendo I a unidade imaginária e θ entre 0 e 2π. O que ele deu aqui? Ele deu uma como é que é o nome quando a gente dá um de lambuja, né? Ele deu de lambuja para você a fórmula da forma trigonométrica, caso você não lembrasse, né? Ele ainda disse que I é a unidade imaginária. E ainda disse que o θ está na primeira volta. Pô, fácil, né? Que satisfaz isso aqui. E que possui o menor... Agora sim. Agora sim o quê? Agora eu vou ter que mexer com o círculo. Tá? Bom, vamos lá. Pega esse Z. Você já está mais do que acostumado. X mais YI. Substitui, professor. Vamos lá. Então, x mais yi. Opa. Mais 3i. Tem que ser menor ou igual a 2. Muito bem. Coloque i em evidência. O módulo fica x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. A raiz disso tudo menor ou igual a 2, eleve ao quadrado, x ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado é menor ou igual a 4, certo? Porque eu elevei ao quadrado. E o que é isso aí? Isso aí é um círculo, certo? Como é esse círculo, professor? Vamos lá dar uma olhada. Ele é um círculo que também está centrado no eixo y. Y, x. Menos 3 está mais ou menos por aqui. Vamos marcar aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Ele está centrado em menos 3, certo? Mudando o sinal daqui. E o raio dele é 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu já sei que este círculo é um círculo de raio 2. Então, tá aqui, ó. Show. Ficou melhor do que eu esperava. Então, tá aí o círculo. Círculozinho azul. E ele novamente quer saber qual é o número complexo que satisfaz essa equação,
que possui o menor argumento. Muito bem. Menor argumento, gente. Será que é esse? O que você acha? Caraca, eu botei juntinho aqui, pronto. Dessa vez fazer um bolão assim. Não é esse. Por quê? Esse argumento é muito grande. Tá vendo, ó? Gigante, né? O simples fato de eu pegar um ponto aqui já me dá um argumento menor, ó. Tá vendo? Não foi tanto, né? O outro chegou aí até o quarto quadrante, por isso que não é esse, tá? Por isso que não é este ponto. É claro, pela mesma razão da questão 19, que eu tenho que achar o segmento tangente, tá? Porque este ponto aqui é certamente o ponto em que eu terei o menor ângulo. Tudo bem? Então, você pode novamente fazer por geometria analítica. Essa vai ficar muito mais fácil, porque os números são melhores, né? 3 e 4, antes era 65 e 169, né? Então, era bem pior. A gente pode tentar fazer por plana também, se você quiser. Só para variar, vamos fazer por plana, tá bom? Vamos ver, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ligar aqui. Quando você liga esses dois pontos, isso aqui vira um triângulo retângulo, porque é ponto de tangência. A gente está interessado nas coordenadas desse pontão verde aqui. A gente está interessado em saber essa medida. Vou chamar isso aqui de M, que nem a gente fez da última vez. Não, M não, porque tem a ver com triângulo, né? Eu vou chamar de P. Pode ser? E a gente também quer saber essa medida aqui. Vou chamar isso aqui de Q. Então, você sem querer baixou uma altura aqui, você tá vendo? Muito bem. O que a gente sabe sobre essa figura? Vamos ver se rola com alguma facilidade, né? Bom, eu sei que isso aqui mede 2, porque esse círculo tem raio 2, certo? A raiz quadrada de 4. Então, isso aí mede 2. O que mais que eu sei? Eu sei que isso aqui mede P, eu sei que isso aqui mede Q. Eu sei... sim, eu sei esta medida toda aqui, né? Mede 3, sim. E que mais que eu sei? Eu sei esta medida aqui. A caceta. Porque a partir do momento que isso aqui é um ponto de tangência e eu tenho cateto e hipotenusa, eu consigo achar o outro cateto, vou chamar de C, talvez. E aí eu tenho que 3 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais 2 ao quadrado. 9 é igual a C ao quadrado mais 4, C ao quadrado é igual a 5, C é igual a raiz quadrada de 5. Deixa eu botar esse C um pouquinho mais para trás. C é igual a raiz de 5. Muito bem. Então, a gente achou isso aí. E aí, agora, o que você pode fazer? Você pode achar esta medida aqui, que é a altura do meu triângulo, usando a relação famosíssima que diz que hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Muita gente escreve isso aí assim, AH é igual a BC. Tá? Então, isso vai ficar assim, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. E aí, H é igual a 2 raiz de 5 sobre 3. Tudo bem? E aí, eu acabei de achar P, né? P é H, né? Então, eu achei que P vale 2 raiz de 5 sobre 3. E como é que a gente faz para achar isso aqui? Você pode fazer Pitágoras, né?
Ou você pode utilizar mais relações métricas, né? Você pode utilizar o fato de que A ao quadrado, que C ao quadrado é igual a AN, lembra disso? Vamos usar essa, só para a gente usar uma outra propriedade. Então, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes essa medida que eu vou chamar de Q, né? Já tem Q ali. Então, isso aqui fica 5 igual a 3Q, portanto, Q é igual a 5 terços. Muito bem. E aí, o número complexo que a gente está procurando vai ser simplesmente P menos QI. Por que menos Q? Porque está para baixo do eixo X, né? Então, vai ficar P, que é... Cadê o P? Que é 2 raiz de 5 sobre 3, menos 5 terços I. Tudo certo? Então, menos 5 terços I. Isso dá... Ah, aqui é menos também, perdão, gente. Porque tá para a esquerda. Isso dá letra C. Tudo bem? Show de bola? Todo mundo olhando para mim? Tá rolando? Rolou? Essa questão aí não foi melhor? Por quê? Porque ele colocou números fáceis, colocou números tranquilos. A 19 que a gente fez, pelo amor de Deus, se você tentasse fazer por métrica, e aí você também ia ter o mesmo problema, tá bom? Volta pra tela aqui comigo. Vamos lá. Questão 27. É a última default? Não, penúltima. Resolvendo 1 mais I ao quadrado mais... com n igual a 4k mais 1 e k pertencente aos inteiros, obtemos o quê? Então, vamos lá. Nós temos 1 i ao quadrado, i ao cubo, i à quarta, i à quinta, muito bem. Assim vai, né? Assim ele continua. Bom, isso aqui dá 1, isso aqui dá i, isso aqui dá menos 1, isso aqui dá menos i. Aí aqui volta a ser 1, aqui volta a ser i e por aí vai, né? Olha o que acontece se eu somo só o primeiro cara. Fica 1, né? Aí se eu somo os dois primeiros, fica 1 mais i. Se eu somo os 3 primeiros, volta, né? O 1 corta com menos 1, vai ficar i. E aí, quando eu somar de novo, vai dar 0, tudo bem? Só para ficar claro até onde eu estou somando, vou colocar uns tracinhos aqui para auxiliar. Tá? Então, quando eu somo esses 4 primeiros casos, eu só posso encontrar essas 4 somas aqui. Quando eu for tentar somar de novo, vai recomeçar as somas anteriores. 1 mais i e por aí vai. Ok? Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente tem um padrão, certo? E isso também me diz uma coisa, não é? Pode ser essa, mas não pode ser nem... aliás, pode ser assim. Pode ser assim, a gente vai ter que pensar. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é ver até onde parou. Então, parou em 4k mais 1. Vamos ver o que é isso. 4k mais 1 é um número ímpar, certo? Com certeza é um número ímpar. E esse 4k mais 1, ele tem um padrão. É 4k e 1, certo? Multiplicação de potências de mesma base. Você pode fazer isso aí, isso é comum. Aí você pode fazer isso aqui também, ó. I elevado a 4, elevado a k, vezes i. Só que i elevado a 4 é 1, né? Então, isso aqui dá i. Certo? Então, eu já sei que vai terminar aqui. Não, professor, pode terminar lá embaixo. Sim, mas sempre vai terminar em i. E quando termina em i, a soma é sempre 1 mais i. Gabarito, letra E. Tá bom? Olha pra mim. Todo mundo foi? Tranquilo? Essa foi mais tranquila, né? Uma questão mais de lógica do que necessariamente de números complexos. Então...